Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Vamos agora fazer um estudo sobre as leis das reações químicas ou leis ponderais, como também pode ser chamado, certo? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, neilrobson.gualberto@prof.ce.gov.br, ou deixe a sua pergunta lá no Google Classroom que eu estarei respondendo, beleza? Então, ok, vamos aí fazer um estudo sobre as leis ponderais. Durante um bom tempo, acreditou-se que durante uma reação química, a massa existente antes e após a reação era diferente. Por exemplo, quando um pedaço de madeira é queimado, a massa da cinza que sobra é menor que a massa da madeira queimada. Por outro lado, quando um pedaço de lã de aço enferruja, a massa final é maior que a massa inicial. Então, com base nessas observações, teorias equivocadas foram criadas para explicar esses fatos. No entanto, no século XVIII, Antoine Laurent de Lavoisier fez uma série de experimentos em um ambiente fechado, nos quais as substâncias participantes da reação eram cuidadosamente pesadas antes e depois da reação. Então, a observação mais importante foi que Lavoisier não encontrou nenhuma alteração na massa após a reação ser finalizada. Desse modo, ele propôs que, durante a reação química, a massa que existe antes é igual à massa que existe após a reação. E essa proposição ficou conhecida como a Lei de Lavoisier ou Lei da Conservação das Massas. Lei da Conservação da Massa, que diz que quando a reação química acontece em um recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Ou tanto faz, ou como eu coloquei aí para vocês aí nos slides, uma reação química realizada em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aí eu coloquei aí um ponto. Ninguém se lembrava de manter o recipiente fechado, né, quando o pessoal imaginava que a massa do reagente e do produto eram diferentes. Um exemplo aqui que eu mencionei no início. Quando o pedaço de madeira era queimado, ou seja, é necessário ter um comburente e oxigênio e incidência de calor para que o processo de combustão possa acontecer, a cinza se formava. Então, a massa da cinza sempre é menor do que a massa da madeira que é queimado. Por quê? Porque quando um pedaço de madeira é queimado, além de produzir cinza, né, além de se transformar em cinza, se transforma também em CO2 e em H2O. Desta forma, eu tenho que a massa do reagente não é apenas a massa da madeira, mas também do oxigênio que participa dessa reação, e o meu produto não é apenas a cinza que sobra, mas também o CO2 que é liberado nesse processo e também o H2O que é formado também durante esse sistema reacional, que corresponde, portanto, à massa do produto. Em relação ao ferro, o ferro, quando ele é oxidado, quando ele enferruja, certo? Ele sofre a ação do oxigênio, certo? Ele sofre a ação do oxigênio, o ferro ele é oxidado, sofre a ação do oxigênio e produz o óxido de ferro. Então veja, eu tenho aí como reagente o ferro e o oxigênio. Se você se atentar apenas ao ferro, você vai perceber que a massa no lado dos produtos vai ser um pouco maior. Mas só que o meu reagente não é apenas o ferro. O meu reagente é o ferro mais o oxigênio. Então, o ferro para ser oxidado é necessário ter o oxigênio. Sofre a ação do oxigênio, forma, portanto, aqui como produto o óxido de ferro. E desta forma, a massa dos reagentes corresponde à massa dos produtos, conforme a lei de Lavoisier. Então, nós concluímos que, no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer nesse espaço, beleza? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Eu tenho um carbono grafite que reage com o oxigênio para formar o CO2. Eu tenho aqui 12 gramas de carbono grafite que reage com 32 gramas de oxigênio para formar X gramas de CO2. Então, como é que eu vou determinar a massa do CO2 produzida? Aplicando a lei de Lavoisier. A soma da massa dos reagentes, ou seja, 12 gramas de carbono grafite com mais 32 gramas de oxigênio, vai corresponder, portanto, à massa total dos reagentes, que, segundo a lei de Lavoisier, vai equivaler à massa dos produtos.
12 mais 32 é igual a 44. Eu tenho 44 gramas na massa dos reagentes e tenho aí 44 gramas, portanto, na massa dos produtos, segundo a lei de Lavoisier. Aí vem aquela frase célebre de Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos agora comentar sobre a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, proporções definidas, como ficou conhecida. Então, a lei de Proust diz o seguinte, diz que uma substância composta é formada por substâncias e estruturas mais simples, unidas sempre numa mesma proporção em massa. Eu coloquei até um exemplo aí no bolo. Se eu tenho um bolo, por exemplo, que pesa 2 quilos, se eu quero fazer um bolo que pesa, por exemplo, 500 gramas, eu vou diminuir proporcionalmente a massa do bolo que eu desejo produzir. Ou seja, a massa dos reagentes e dos produtos vão manter proporções definidas, certo? Então, Joseph Louis Proust, ele percebeu que durante a reação química, a massa das substâncias participantes do processo é sempre constante. Portanto, a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, proporções definidas, como também pode ser chamado, certo? Diz que quando dois ou mais elementos, ao reagirem para formar substâncias, mantêm proporções definidas entre si. Então, como eu acabei de mencionar, a proporção em que as substâncias reagem para formar novas substâncias segue uma proporção constante e invariável. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho um carbono de grafite que reage com um oxigênio para formar CO2. Veja que aqui eu tenho 12 gramas de carbono de grafite reagindo com 32 gramas de oxigênio para produzir 44 gramas de CO2. Então, se eu tiver agora 24, eu tenho agora 24 gramas de carbono de grafite. Vamos supor que nós não sabemos esse valor aqui de 64 gramas. Como é que eu poderia determinar? Aplicando a lei de Proust. Por quê? Porque a massa das substâncias participantes do processo, participantes de um sistema reacional, mantém sempre proporções definidas. Então veja que de 12 para 24, aumentou, não foi? Podemos perceber que multiplicou por quanto? Multiplicou por 2. Então isso significa dizer que de 32 para esse valor que se encontra abaixo, também vai ser multiplicado por 2. 32 vezes 2, 64. Vamos supor que nós não tínhamos visto esse valor aqui de 88. Vamos determinar a partir desse valor aqui de cima. Então veja que de 44 para esse valor de baixo, se aqui multiplicou por 2, aqui também vai multiplicar por 2. Por quê? Porque segundo a lei de Proust, mantém proporções definidas, A massa das substâncias participantes do processo mantém proporções definidas. Portanto, de 44 para esse valor que se encontra embaixo, é só multiplicar por 2. 44 vezes 2, 88. Desta forma, podemos concluir que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é fixa, é constante e invariável. Então vamos aqui só para mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho 6 gramas agora de carbono de grafite. Vamos determinar aqui a quantidade de oxigênio que vai reagir com a quantidade aqui de carbono de grafite para produzir a quantidade do produto aqui respectivo, que é o dióxido de carbono. Então veja, você pode tanto pegar esses valores como referência, como também esses primeiros valores aqui como referência. Então vamos pegar aqui esses primeiros valores. De 12 para 6, diminuiu, não foi? De 12 para 6, veja que dividiu por 2. Isso significa dizer que para encontrarmos a massa do oxigênio, vai ser de 32 para a massa do oxigênio que reagiu com 6 gramas de carbono de grafite, também vai dividir por 2. Portanto, 32 dividido por 2, nós obtemos aqui um valor de 16 gramas. Para determinarmos a massa do dióxido de carbono, tanto podemos aplicar a lei de Lavoisier, onde é a soma da massa dos reagentes, 6 gramas de carbono de grafite com 16 gramas de oxigênio, nós vamos obter aqui o valor de CO2 e dióxido de carbono, ou podemos aplicar a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Nós percebemos que de 32 para 16 dividido por 2, portanto, de 44 para esse valor aqui embaixo também vai ser dividido por 2. 44 dividido por 2. Obtemos um valor igual a 22 gramas de dióxido de carbono. Como eu falei para vocês, a gente poderia somar 6 gramas de carbono de grafite com mais
16 gramas de oxigênio, obtemos aqui um valor de um produto de 22 gramas, porque segundo a lei de Lavoisier, a soma da massa dos reagentes corresponde, né, sendo num recipiente fechado, corresponde à massa dos produtos, beleza? Então, como eu já havia mencionado, em determinada reação química, realizada em diversas experiências, a proporção entre as massas dos reagentes e entre as massas dos produtos é constante. Isso é a lei de Proust, beleza? Vamos agora fazer um resumo do que foi tratado aqui nessa videoaula. Nós falamos aqui sobre a lei de Lavoisier e dizemos que Lavoisier realizou uma série de experimentos e que a partir desses experimentos ele percebeu que quando o sistema reacional é feito em um ambiente fechado, em um recipiente fechado, a soma das massas dos produtos corresponde à soma da massa dos reagentes. Logo depois nós vimos a lei de Proust, ou lei das proporções definidas, como ficou também conhecido, que diz que uma dada substância composta ela é formada por substâncias de estruturas mais simples, unidas sempre numa mesma proporção em massa. Então, as substâncias participantes do processo, né, de um sistema reacional, as proporções, certo? Sempre manterão proporções definidas, proporções constantes, beleza? Então, espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ok? Bons estudos!